Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Eu entrego
esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque em vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornai-me o próprio do inimigo. Desprezo a zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morte. Tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura do livro da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer com nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos
para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquela quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentai contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?
Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e a segunda está a lei. Ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele diz. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura e peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiramos a sorte para ver quem será.
Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Estava de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é seu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos ossos, e outra escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia, no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. Hoje é um dia que a gente faz a memória da paixão, morte e Jesus. E toda a liturgia da igreja nos leva a refletir mesmo o grande amor de Deus por nós. Já na primeira leitura de Isaías, a gente vê ali tudo aquilo que Isaías escreve sobre o servo sofredor 7 séculos antes da vinda de Jesus. Não era coincidência, não era providência. Ali está o retrato da primeira leitura daquilo que Jesus viveu, passou os mínimos detalhes. Tudo estava escrito. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Jesus veio, gente, ele nasceu, ele encarnou para morrer por nós, por mim e por você. E foi uma morte muito cruenta, né? Muito dolorosa. A morte de cruz na época de Jesus era o pior tipo de morte que existia. E aqueles que já assistiram o filme do Mel Gibson, né? A Paixão,
Esses dias a gente assistiu de novo lá na nossa casa essa semana. É muito forte o filme, né? Quem já assistiu, levanta o braço. Quem já assistiu o filme, né? Obrigado. É muito forte, né? A gente fica impactado. Aquele filme deu uma grande repercussão, até hoje. Muitos comentários. E ali, gente, está um pouquinho da realidade daquilo que Jesus viveu. De flagelação, de agressões. Porque o próprio livro do profeta Isaías vai dizer que ele não tinha aparência humana. Todo mundo que olhava para Jesus ali no caminho do Calvário, na cruz, virava o rosto. Não sei se você já teve essa experiência de ver uma pessoa acidentada, um acidente de carro, que o carro é totalmente destruído. E aquela pessoa que estava lá dentro do carro também é totalmente destruída, um acidente de moto, enfim. Que você olha assim e se passa mal de ver aquela situação daquela pessoa, aquele ser humano. Assim ficou Jesus. Assim ficou Jesus. Não tinha aparência humana. Todo mundo virava o rosto quando olhava para Jesus. Tão desfigurado estava. Tem até uma música da banda Canção Nova, bem antiga, né? Flavinho canta, Isaías 53 chama Desfigurado estava. Uma música muito bonita, muito para a gente rezar. Rezar porque essa música reflete aquilo que Jesus viveu. O padre, antes da pandemia, eu estive lá na Terra Santa. Eu celebrei a missa na Basílica da Agonia. Eu estive lá onde Jesus esteve, ali no Horto do Getsemane. E tem uma oliveira lá, tá lá até hoje, gente. Eu cheguei, foi interessante que nós tínhamos o padre, né? O guia nosso, da obra de Maria. E eu cheguei primeiro assim, junto com os peregrinos no lugar. Eu vi aquela oliveira. Eu falei, isso aqui deve ser antiga. Deve ser do tempo de Jesus isso aqui. Depois ele chegou e o padre falou que foi feito carbono, né? Lá o teste lá. E realmente constatou que aquela árvore tinha mais de 2000 anos. Daquelas outras do jardim, né? Que estão lá hoje. Aquela era a mais velha. Provavelmente estava ali quando Jesus, naquele lugar, suou sangue. Depois nós celebramos a missa, eu presidi a missa. E dentro da basílica tem uma pedra muito grande assim, que os cristãos, eles vão ali para rezar, porque segundo a tradição da igreja, naquela pedra Jesus suou sangue. E a gente fez um momento muito bonito de oração ali na ação de graças, na missa, rezando. O povo veio tudo, ficou ali naquela pedra ali, lembrando, fazendo memória do dia de hoje, Sexta-feira Santa, do sacrifício de Jesus. O padre também, eu conhecia a árvore em que eles pegaram os galhos para fazer a coroa de espinhos de Jesus. Está lá a árvore, o tipo de árvore que era, eu nunca tinha visto, sem brincadeira, os espinhos desse tamanho da árvore. E foi ali que foi feita a coroa que colocou na cabeça de Jesus, os espinhos da árvore desse tamanho. Então Jesus sofreu muito. Fui no lugar também, na casa de Caifás ali, no pátio, onde Jesus passou a noite preso. É um buraco na pedra. Hoje eles fizeram uma escada para poder descer lá embaixo. Mas na época de Jesus, eles jogavam os prisioneiros lá embaixo com tudo assim, amarrado numa corda, jogava lá embaixo, e é alto. Ali a gente fez um momento de oração também, e foi muito forte o momento de oração. Então, para dizer para vocês o que? Jesus, ele sofreu. Ele sofreu por nós, pecadores. E quando a gente ouve o relato, né, São João traz muitos detalhes desse processo de condenação de Jesus, ali da flagelação, do caminho até o Calvário. São João traz muitos detalhes, né?
A gente fica pensando talvez assim, nossa, aqueles judeus, né? Cruéis. Mataram o Filho de Deus, o Messias. Gente, mas não foram os judeus somente. Cada um de nós. Nosso pecado fez isso com Jesus. É o nosso pecado. Quando a gente comete um pecado, a gente está flagelando Jesus de novo. A gente está batendo na cara de Jesus, a gente está esbofeteando Jesus, a gente está dando soco em Jesus. Então o nosso pecado faz isso em Deus. Porque diante de um amor assim, o pecado faz a pessoa se distanciar de Deus. Diante dessa misericórdia, diante desse amor, Ele morreu por você. Quando a pessoa peca, ela se distancia de Deus, ela está ofendendo o coração de Deus. E hoje nós vivemos num mundo, meus irmãos, que infelizmente, né? Hoje é tudo muito relativo. Hoje é tudo muito relativo. Tem gente que fala, padre, pecado não existe, né? Então, eu posso fazer o que eu quero, posso viver do jeito que eu quiser. E a pessoa, ela não é obediente a Deus. Nós ouvimos na segunda leitura, a carta aos Hebreus, que Jesus foi obediente ao Pai em tudo. Até naquele momento que ele está na agonia, suando sangue, porque Jesus era humano, era homem. No momento ali, ele diz, né? Pai, afasta esse cálice. E quem assistiu o filme vê o diabo ali, né? Agora ele vai desistir. Porque o diabo já estava tentando Jesus. E foi uma grande tentação, gente, ali a agonia. O diabo falava para Jesus, né, no filme, isso é muito pesado, eles não merecem esse sacrifício. Larga disso. Para quê? Olha como os homens são pecadores. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele já diz logo em seguida, né? Mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nesse mundo não é para fazer a nossa vontade. Nós estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está na palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço Jesus. Eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu vou dando cabeçada e cabeçada, porque eu vou fazendo a minha própria vontade. Ou pior ainda, muitas vezes na tentação se faz a vontade do demônio, não a vontade de Deus. E a carta aos Hebreus vai dizer, né? Que ele fez em tudo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso na morte de cruz ele já foi glorificado. É interessante como começa o evangelho de hoje. Quando eles chegam os guardas com Judas, traidor, Jesus pergunta, né? Quem vocês estão procurando? Jesus Nazareno. Jesus fala assim, sou eu. O que acontece com os guardas? Eles caem por terra. Só de Jesus dizer assim, sou eu. Quando eu era pequeno, mais criança, eu ficava pensando o seguinte, nossa, mas por que Jesus passou tudo isso, né? Porque se ele quisesse, apenas com um olhar ele destruía tudo aqueles guardas lá. Porque ele é Deus. Mas Jesus se entregou voluntariamente, gente. Jesus quis se entregar. Em outro momento Jesus vai dizer, eu tenho poder sobre a minha vida, de dar e depois de retomar de novo, de tomar de volta. Jesus tinha o pleno controle de tudo, Ele é Deus. Mas e por amor a você, por amor à salvação da humanidade, dos homens, Ele quis se entregar, Ele quis se fazer de cordeiro imolado. Jesus é o sacerdote, o sumo e eterno sacerdote, e Ele mesmo é a vítima, Ele se oferece. A gente lembra que no Antigo Testamento o povo de Israel oferecia o sangue de animais para o perdão dos pecados, né? Até lá no Egito, quando o povo estava escravo, o que Deus pediu? Para Moisés passar o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais das portas das casas.
O sangue de animais do Antigo Testamento. No Novo Testamento agora é Jesus que oferece o seu próprio sangue. Agora não é mais animais, é o sangue da nova e eterna aliança, que é atualizado no sacrifício eucarístico. Hoje é o único dia do ano na igreja que não tem a missa. Mas nós vamos comungar daqui a pouco Jesus consagrado ontem, Jesus vivo, eucarístico, nas reservas eucarísticas. É o único dia do ano que não temos a missa, o santo sacrifício. Por quê? Porque nós celebramos a paixão de Jesus, a morte de Jesus. Gente, e aí o poder da cruz, o poder da cruz de Jesus, porque foi na cruz que Jesus venceu o demônio. Quando Jesus diz no Evangelho de João, tudo está consumado, ali já acontece a glorificação do Filho de Deus. Ali Jesus já vence, gente, a morte. Jesus já vence o demônio ali. E é interessante que no filme também, né, o diabo fica lá, a hora que Jesus morre, porque Ele nos deu esse poder de nos tornar imortais. Ali o céu se abriu. Muitos mortos, né, ali saem dos túmulos, ressuscitam, porque Jesus venceu a morte, venceu Satanás. Então a cruz para nós é o sinal de vitória. A gente não adora um Deus morto, gente. Nosso Deus está vivo, mas a cruz nos lembra Ele. Por isso que a gente adora a cruz, porque Ele morreu na cruz. Adorando a cruz, nós adoramos Jesus que morreu nela, que é homem, que é Deus, que é nosso Salvador. Por isso que é importante levar a cruz conosco, usar a cruz no nosso pescoço, usar a cruz em casa, nas nossas casas, nosso ambiente de trabalho. Hoje estão tirando as cruzes, né? Estão tirando das casas, das escolas, as repartições públicas. Por quê? Porque o demônio não quer que a gente olhe para a cruz. Porque quando a gente olha para a cruz com um olhar de fé, a gente contempla o crucificado, a gente lembra assim, nossa, eu preciso mudar de vida. O meu pecado fez isso com Jesus. Eu preciso mudar de vida e amá-lo como Ele merece ser amado. E como que eu amo Jesus? Vivendo como bom cristão, vivendo como um católico coerente, como um verdadeiro discípulo de Jesus, vivendo os mandamentos de Deus, vivendo aquilo que Jesus ensinou, permanecendo em Jesus através dos sacramentos, sendo fiel a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, amando os nossos irmãos, fazendo o bem, fazendo a caridade, ajudando as pessoas, perdoando quem eu preciso perdoar, vivendo bem com os vizinhos. É assim que eu amo Jesus, gente. É assim que a gente vai se santificando. É aproximar de Jesus. Não ter medo de Jesus, porque Ele nos perdoou. Com o seu sacrifício Ele nos perdoou. Ele derramou o sangue dele por amor a nós. A sua misericórdia nos alcançou. Quando eu acredito nessa misericórdia, eu me aproximo dessa misericórdia com fé, eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Eu sou regenerado. Eu me transformo numa nova criatura por esse amor. Então não foi brincadeira, gente. Aquilo que Jesus viveu não foi um teatro, não foi um faz de conta. Não, Ele sofreu verdadeiramente, Ele morreu verdadeiramente, mas Ele está vivo. Ele está vivo. Quando eu fui visitar o lugar que Jesus foi crucificado, é um morro, sim, sabe? Bem alto, bem alto. E logo perto é o túmulo, bem perto. Ali a gente faz um momento de oração, onde Jesus foi crucificado, agradecendo a Jesus o seu amor, o seu sacrifício. Depois o padre foi lá no túmulo, entrei no túmulo de Jesus. O que eu vi? Aquilo que João viu, né? Não viu nada, que o túmulo está vazio. O Evangelho diz assim, né? João, o discípulo amado, Pedro correu com João
João chegou primeiro, que era mais novo, Pedro chegou depois. João espera Pedro entrar, depois ele entra e ele mesmo vai dar o testemunho. Entrou, viu e acreditou. Viu o quê? Não viu nada, porque o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, mas ele passou pela cruz. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe cristianismo sem cruz. Não existe ressurreição sem morte. Hoje tem muita gente também querendo viver um cristianismo sem cruz. Vem aqui para a minha igreja que eu vou resolver todos os seus problemas, né? É impressionante. Quanta gente nessa ilusão. Eu estou com um problema, então vou na igreja para que Deus resolva todos os meus problemas. Tudo. Saúde, financeiro. Vai resolver tudo. Não vai ter mais nenhum sofrimento. É isso que o diabo oferece, né? É lógico, nós não buscamos sofrimento pelo sofrimento, né? Ninguém é masoquista aqui. Mas o sofrimento faz parte da vida do cristão. São Paulo vai dizer: aquele que quer viver neste mundo sem a cruz não é cristão, está se enganando. É preciso pegar a nossa cruz com fé. Deus não vai tirar a cruz de ninguém, Ele vai dar força para carregar. O cristianismo é a religião que eu vou atrás de Deus, eu busco ter Deus comigo no meu coração, a força dele para poder carregar a minha cruz. Não é para jogar a cruz fora, não. Jesus não jogou a cruz dele fora, não jogou. Ele abraça a cruz assim com amor, né? Ele até beija a cruz. E ele faz tudo pensando em você. Ele fez tudo pensando em você, pessoalmente. Em você, na sua casa, na sua família. Meu irmão, minha irmã, vamos devolver esse amor que Jesus nos dá. Vamos ser cristão de verdade. Não é para ser cristão meia boca não, né? Não é para ser cristão tabajara não, viu? Você é cristão? Eu sou. Você é católico? Você vai na missa? Não? Vou não. Então não é cristão. Você ama Jesus? Amo, mas o que você está fazendo por Jesus? Estou levando a vida. Faz tudo que o mundo ensina, vive como pagão, faz as coisas erradas, está no pecado, está nas coisas erradas. Deus já falou com a pessoa: olha, sai dessa vida, e a pessoa está lá vivendo, não está nem aí para Deus. Tem muita gente que não está nem aí para Deus hoje, nem aí para o sagrado, nem aí para a igreja, nem aí para a vida de oração. Está na ilusão do mundo, do dinheiro, dos prazeres, das coisas erradas, dos vícios, bebida, droga, prostituição. Essa vida passa muito depressa, gente. Vivendo esse tríduo pascal, ontem quinta-feira santa, hoje sexta-feira, amanhã o sábado, vamos celebrar a vigília pascal. A pergunta é a seguinte: como eu estou diante de Deus? Se eu morresse agora, para onde eu iria? A gente vê que o bom ladrão, né? No evangelho de João não tem, mas nos outros evangelhos, Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, né? Tem um que disse que para ele assim: aí ó, você se salvou a tanto, salva a gente também, desce da cruz. E o outro falou: rapaz, cala a boca, você não sabe nada, a gente está aqui porque a gente merece. Mas ele não fez nada. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que Jesus respondeu para o bom ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se arrependeu, levou uma vida toda torta, mas no último momento roubou o céu, né? Entre aspas, roubou o céu, porque ele se arrependeu, reconheceu que Jesus era o Salvador, reconheceu que Jesus era Deus, que era o Messias, e Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, é hoje, não é amanhã. Não fica retardando a sua conversão verdadeira.
Abra o seu coração para Deus. Não queira servir a Deus só um pouquinho, né? Eu vou ter aqui, senão se eu for mais, vão achar que eu sou fanático, né? É exagero. Não. Para Deus nada é exagero. Ele precisa dar o nosso tudo, nosso coração, nosso amor para Jesus. Vamos nesta Eucaristia então pedir essa graça. Na Eucaristia não, nessa celebração da paixão, pedir esta graça. Amar a Jesus, dar a vida pelos irmãos como Jesus deu, e ficar firme com o Senhor, pegar a cruz de cada dia, carregar a cruz, tomar a cruz, olhar para o crucificado e pedir: Senhor, converte meu coração, para que eu ame verdadeiramente a Ti, Senhor, como meu único Salvador e Libertador. Amém. Vamos ficar de pé? Nesse momento, vamos fazer as nossas preces com muita fé e confiança. Pela Santa Igreja, oremos. Irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele o proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, a conversão a salvo, a frase da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Joaquim Vladimir, por todos os bispos, presbitérios e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que tenha recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conversar na unidade da sua Igreja, todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar,
a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua bondade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdade, paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado.
grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama Como tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que lhe dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido.
esperando este momento. Tenho esperado que viestes a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tenho sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te entrego em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama
Vamos ficar de pé. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tão simples assim, tão fácil assim. Aceite e prove desta graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformando em pão do homem. Só os filhos os consomem, pão da alma quem tem fome. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Trigo esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-te pão. Um que perece, outro que permanece, para nossa salvação. Ó Senhor da unidade, tirai de nós a orfandade. Eis o pão que os anjos comem, transformando em pão do homem. Só os filhos os consomem, pão da alma quem tem fome. Aos mortais dando comida, dais também o pão
assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Eis o pão que os anjos comem, Transformado em pão do homem, só os filhos os consomem. Pão da alma, quem tem fome, aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Vai adorando o Senhor Jesus no seu coração. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor.